Neste momento, 4 planetas minúsculos parecidos com a Terra estão se acomodando em torno de um dos sistemas estelares mais próximos de nós. Estamos falando do segundo mais perto. Esses pequenos mundos rochosos têm cada um cerca de 20 a 30% da massa do nosso. Portanto, não são exatamente a Terra 2.0, mas ainda assim são bastante sólidos. Será que um deles se tornará nosso novo lar um dia? Bem, todos estão bem próximos, portanto os humanos do futuro poderão visitá-los algum dia. Não no ano que vem ou algo assim, mas poderemos enviar missões para lá. No entanto, não espere nenhum vizinho extraterrestre. Esses planetas provavelmente não abrigam vida, pelo menos nada que possamos reconhecer. Vamos dar uma olhada neles. Esses carinhas são chamados de Barnard B, C, D e E. Que criativo! O mais interno tem uma massa de 26% da Terra. O segundo é um pouco maior, com uma massa de 30%. O terceiro tem 4% a mais de massa que o anterior. E o mais externo não é o maior. Na verdade, é apenas um bebê, com uma massa de 19% da nossa. Todos os planetas são provavelmente rochosos, como os internos do nosso sistema solar. Eles orbitam sua estrela de forma muito próxima. Por isso, precisam de apenas alguns dias, menos de uma semana, para fazer um círculo completo. Agora, e quanto à estrela que esses pequeninos estão circundando? Ela é chamada de Estrela de Barnard. Os astrônomos sempre tiveram um palpite de que poderia haver pelo menos um planeta em sua órbita. Em primeiro lugar, ela está muito próxima, em termos cósmicos, é claro. Somente o trio Alpha Centauri está mais perto de nós. A de Barnard está a pouco menos de 6 anos-luz de distância, o que é basicamente do lado. Ao mesmo tempo, não é como o nosso Sol, e sim uma anã vermelha, o tipo mais comum de estrela que existe. Ela tem apenas cerca de 1/6 da massa do nosso astro. Mas as anãs vermelhas são uma mina de ouro para aprender sobre planetas fora do nosso sistema. E estudar a estrela de Barnard pode ajudar os cientistas a descobrir como são aqueles em torno de estrelas únicas, como o nosso Sol ou essa anã vermelha, ou que tipo de ambiente os planetas anões vermelhos podem ter. E o mais importante, poderemos finalmente encontrar a resposta para a pergunta super importante: será que alguns desses lugares poderia de fato suportar vida? Durante muito tempo, os cientistas pensaram que poderia haver um grande gigante gasoso semelhante a Júpiter nas cercanias da estrela de Barnard. Tudo porque ela tem uma pequena oscilação. Parece que se desloca para perto e para longe da Terra ao longo do tempo, portanto, algo poderia estar puxando-a. O interessante é que não era um planeta gigante que estava fazendo isso. De acordo com um estudo de março de 2025, trata-se na verdade de 4 rochosos menores, cada um com cerca de 4 vezes a massa de Mercúrio. Um dia eles se juntaram e começaram a puxar a estrela juntos. Esses carinhas estão incrivelmente próximos dela, tanto que podem contorná-la em apenas alguns dias. Infelizmente, por essa razão, eles podem ser muito quentes para qualquer coisa parecida com vida. Além disso, como esses 4 parecem explicar todo o movimento da estrela, os pesquisadores acham que provavelmente não há mais nada orbitando na zona habitável. Assim, não há nenhuma Terra 2.0 circulando ao redor da estrela de Barnard. Ainda assim, é uma descoberta incrível, especialmente porque essa gracinha é basicamente nossa vizinha cósmica. É preciso considerar ainda que o sistema pode não ficar fora dos limites para sempre. Com motores de fusão nuclear ou velas de luz, sistemas de propulsão futuristas que poderiam tornar a viagem muito mais rápida, provavelmente chegaremos lá um dia. E então, finalmente descobriremos se esses mundos são realmente sem vida e talvez até o colonizemos. Agora vamos ver como os cientistas encontraram os planetas ocultos da estrela. Normalmente os astrônomos identificam exoplanetas quando os veem cruzando na frente de suas estrelas e bloqueando alguma luz. Mas a de Barnard é complicada porque, em nossa visão, é como se estivéssemos olhando de cima do sistema, de modo que seus planetas não bloqueiam a luz da maneira usual. É por isso que a chamam de a grande baleia branca da caça ao planeta. Para contornar esse problema, os pesquisadores usaram um instrumento super sensível chamado Maroon X, acoplado ao telescópio Gemini North no vulcão Mauna Kea, no Havaí. Durante 112 noites, distribuídas ao longo de 3 anos, o telescópio captou pequenas mudanças no movimento da estrela. Elas permitiram descobrir quantos planetas devem estar puxando-a, bem como estimar seus tamanhos. No início foram encontrados 3, mas então foi utilizado outro dispositivo, deliciosamente chamado de Espresso e localizado no Very Large Telescope, no Chile. E somente depois de uma dose desse Espresso é que foi descoberto um 4º planeta.
Ao combinar os dados de ambos os instrumentos, eles puderam afirmar com mais ou menos confiança que suas descobertas eram sólidas, e não apenas falhas aleatórias nos dados. Embora as anãs vermelhas, como a de Barnard, sejam o tipo de estrela mais comum no universo, a maioria delas está longe demais para que possamos ver facilmente os planetas ao seu redor. Essas novas descobertas sugerem que os pequenos e rochosos podem ser bastante comuns nas proximidades dessas estrelas, e isso é muito importante para futuras descobertas. Agora, encontrar novos exoplanetas é legal e tudo mais, mas pode ser ainda mais emocionante se aprofundar em seu nascimento e evolução. E um estudo recente fez a descoberta mais doce de todas. Exoplanetas recém-nascidos podem, na verdade, parecer Smarties, um popular doce britânico, em vez de esferas. Sempre presumimos que os planetas bebês nascem em forma de bola, mas em vez disso podem ser esferoides oblatos. Uma equipe de cientistas da Universidade Central Lancashire, na Inglaterra, usou simulações de computador para construir um modelo da formação de planetas em discos de gás denso ao redor de estrelas jovens. Depois comparou esses modelos com observações reais e notou que os mais jovens tinham formas bastante incomuns. O fato é que, embora quase 6.000 exoplanetas tenham sido descobertos até agora, os astrônomos ainda não têm uma compreensão clara da sequência de eventos que marcam seu nascimento e evolução inicial. Mas essa nova pesquisa pode finalmente lançar luz sobre esse processo. Assim, eles examinaram os mecanismos de formação de gigantes gasosos como Júpiter e chegaram à conclusão de que os planetas se materializaram a partir de seus centros. Depois, os pesquisadores se concentraram nas formas iniciais desses corpos espaciais. Eles também estavam interessados em como poderiam incentivar o crescimento dessas sementes planetárias, como poderiam se transformar em objetos tão grandes, alguns deles maiores do que os maiores gigantes do nosso sistema solar. De acordo com a teoria padrão da formação de planetas, esse crescimento ocorre de forma gradual e suave. Primeiro, as partículas de poeira começam a se unir, transformando-se em objetos cada vez maiores. Esse processo dura muito tempo e é conhecido como acreção do núcleo. Esse é o modelo preferido pelos cientistas. Há outra teoria, segundo a qual a origem pode ocorrer em períodos de tempo mais curtos. Essa ideia envolve um disco protoplanetário, um disco de gás que compõe 99% de sua massa e poeira cerca de 1%. Ele orbita uma estrela recém-formada e, hipoteticamente, os planetas podem se formar a partir dessa nuvem. É provável que os discos protoplanetários sejam subprodutos comuns da formação de estrelas. Sua massa pode variar de 0,001 a 0,3 massas solares. Dentro desses discos, a matéria se move lentamente para o interior e as partículas de poeira aumentam de tamanho, chegando ao de pedrinhas. Em um determinado momento, depois de 2 a 3 milhões de anos, um disco protoplanetário gigante em rotação se quebra em pedaços, e é assim que nascem os planetas bebês. Essa teoria é conhecida como o modelo de instabilidade do disco. Quanto à ideia construída pela equipe, ela parece apoiar essa segunda teoria menos favorecida, a formação rápida por meio da instabilidade do disco. Tudo porque essa hipótese explica como planetas grandes podem se originar com relativa rapidez a distâncias muito grandes de suas estrelas hospedeiras. Quanto ao estranho formato achatado desses carinhas recém-formados, pode ser devido ao material que cai sobre eles e que, mais provavelmente, vá principalmente para os polos deles. Uma das principais conclusões da pesquisa é que a aparência dos exoplanetas jovens, como os vemos da Terra, pode variar dependendo do ângulo em que estão. Se o nosso mundo for direcionado de frente para um exoplaneta, parecerá que este tem uma forma esférica tradicional. Mas se for visto de lado, parecerá um verdadeiro Smartie. A equipe continuará a investigar a formação de mundos com a ajuda de um modelo de computador aprimorado. Acredita-se que será possível descobrir o papel que o ambiente em torno de um planeta jovem desempenha ao afetar sua forma e formação. Olhe para cima quando o céu estiver limpo à noite. Você verá milhares de pequenos pontos brilhantes. Pode parecer que eles estão fixos em algum lugar, mas na realidade estão em constante movimento. Em 100.000 anos, não haverá uma constelação com a mesma forma ou padrão que conhecemos hoje. E pense em todas aquelas anãs vermelhas, pequenas estrelas, planetas, corpos espaciais que não podemos ver a olho nu. Estrelas anãs vermelhas são muito frias. Elas geralmente têm cerca de metade do tamanho do nosso céu e 1/10 do seu brilho. Elas podem não ser as coisas mais brilhantes do céu, mas vivem por muito, muito tempo. Reações de fusão nuclear acontecem nas profundezas do núcleo das estrelas. É isso que as faz brilhar.
Grandes estrelas liberam enormes quantidades de energia, queimando seu combustível estelar. Mas essas estrelas tendem a queimar todo o seu combustível em apenas alguns milhões de anos. Estrelas como o nosso Sol geralmente vivem por cerca de 10 bilhões de anos. Nossas anãs vermelhas não usam tanto combustível. Sua luz não é tão poderosa e elas não precisam de muita energia para sustentar sua existência. São como carros energeticamente eficientes. É por isso que podem durar centenas de bilhões de anos. Algumas das menores podem viver até 10 trilhões de anos. A maior parte do hidrogênio em estrelas semelhantes ao Sol permanece intacta. Há mais desse gás na atmosfera do que no núcleo dessas estrelas. Isso significa que a maior parte do hidrogênio não participa das reações de fusão. Mas é diferente nas anãs vermelhas. Elas circulam plasma por todo o corpo. Essas estrelas puxam novas reservas de hidrogênio de suas camadas externas para o núcleo. É isso que mantém as reações de fusão funcionando. Um dia, em um futuro distante, estrelas como o nosso Sol ficarão sem combustível e se desligarão. O universo estará cheio de pequenas anãs vermelhas. Elas não terão energia suficiente para brilhar e iluminar o espaço ao redor. Nossos descendentes, se houver algum, herdarão um cosmos escuro e sombrio. À medida que envelhecer, o Sol aumentará de tamanho a ponto de destruir planetas próximos. Primeiro Mercúrio, depois Vênus e depois nós. Por outro lado, a Terra provavelmente sobreviverá, mas por pouco e não por muito tempo. Ao se aproximar, o Sol a queimará até que fique crocante. Os planetas exteriores do nosso sistema solar também sobreviverão, mas eles irão para ainda mais longe no espaço. O Sol perderá parte de sua massa enquanto aumenta de tamanho. Sua atração gravitacional estabelece as órbitas dos planetas. Quando nossa estrela se tornar menos massiva, a sua força de gravidade enfraquecerá, e os planetas externos não terão uma conexão tão forte com o Sol. Nosso sistema solar não está isolado. Existem muitas outras estrelas em nossa galáxia. Dentro de 30 bilhões de anos, as estrelas que viajam nas proximidades vão mexer com nossos planetas exteriores o suficiente para descolar rapidamente alguns dos maiores do sistema solar. O último planeta a ficar permanecerá por mais algum tempo, talvez até 100 bilhões de anos. Mas mesmo esse acabará por ser expulso do sistema solar. Existe uma teoria que afirma que a maior parte da água do nosso planeta vem de meteoritos e cometas carregados de gelo, bolas de poeira congelada. Como elas colidiram com a Terra primitiva, provavelmente trouxeram a água que era necessária para desenvolver a vida. Mas esses mesmos objetos que podem ter criado vida em nosso planeta também podem ser o seu fim. Não é uma questão de se, mas uma questão de quando. E os cientistas pensam que é muito provável que um asteroide ou cometa grande o suficiente para acabar com a vida na Terra colida com o nosso planeta. Mas isso acontecerá em um futuro distante. E felizmente temos a tecnologia necessária para prever essas coisas e reagir a tempo. Mas há outras colisões cósmicas que não podemos evitar, não importa o que façamos. Andrômeda, nossa galáxia vizinha, está se movendo em direção ao sistema solar a uma velocidade de 110 km por segundo. Há 2,5 milhões de anos-luz entre a Via Láctea e Andrômeda. Então, felizmente, nossa vizinha não cobrirá essa distância tão cedo. Isso só acontecerá em cerca de 4 bilhões de anos. Tal colisão de duas galáxias pode resultar em um caos para nossos descendentes, se algum deles ainda estiver vivendo na Terra. As duas galáxias deslizarão uma pela outra. Elas se separarão até que a força gravitacional comece a puxá-las de volta. À medida que se fundirão, ambas perderão sua estrutura semelhante a um disco e formarão uma grande galáxia elíptica. Essa já tem o apelido de Milcômeda. A Via Láctea, como a conhecemos hoje, não existirá mais. O espaço está em constante movimento, mudando o tempo todo. Os cientistas têm alguns cenários possíveis do que pode acontecer com o universo no futuro. Número 1. O Big Rip. Essa teoria afirma que o universo se expandirá infinitamente. Em um ponto, a atração da expansão ficará mais forte do que a força gravitacional que mantém tudo junto. Se isso acontecer, destruirá galáxias, estrelas, buracos negros e todos os outros corpos espaciais, incluindo a Terra. O universo se transformará em um monte de partículas desconectadas. Até cerca de 5 bilhões de anos atrás, o universo estava se expandindo lentamente devido à sua poderosa atração gravitacional. Depois, essa expansão acelerou. Alguns especialistas dizem que são os efeitos da energia escura. A energia escura é a força misteriosa que compõe quase 70% do nosso universo.
Essa força empurra para expandir mais rápido em vez de desacelerar. Então, no caso do cenário do Big Rip, a energia escura vencerá a gravidade a ponto de ser capaz de destruir átomos individuais. Cenário número 2, o Big Crunch. Existe a possibilidade de o universo chegar ao ponto de parar de se expandir. A gravidade se tornará uma força dominante. Pode até reverter a expansão do universo. Então, o cosmos começará a encolher, fazendo planetas, estrelas e até galáxias inteiras colidirem. No final, todo o universo entrará em colapso sobre si mesmo, e tudo será comprimido a um ponto infinitamente pequeno, que é algo chamado de Big Crunch. O universo pode começar a se expandir mais uma vez. Teoria número 3, o Big Freeze, ou Grande Congelamento. Nesse cenário, a entropia crescerá até atingir seu valor máximo. Entropia é basicamente a ideia de que tudo no universo declina em desordem em algum momento. Uma vez que a entropia atinja seu máximo, o calor no sistema será distribuído uniformemente. O universo então desaparecerá, porque não haverá espaço para o calor existir. Qualquer movimento mecânico dentro do universo irá parar. O cosmos será tão vazio e o gás será tão fino que nenhuma nova estrela poderá se formar ou brilhar novamente. Em tal cosmos, o tempo será apenas um vazio sem fim. Nada acontecerá com planetas, estrelas ou seres vivos. Todo o universo estará congelado, escuro e imóvel, porque não haverá energia que possa fazer as coisas funcionarem novamente. Muitos bilhões de anos após as últimas estrelas queimarem e desaparecerem, buracos negros enviarão uma mensagem de que o universo chegou ao fim. Buracos negros são áreas com atração gravitacional extremamente forte, tão poderosa que nada pode escapar. Eles podem ser tão massivos quanto 100 sóis. Quanto aos buracos negros supermassivos, sua massa pode ser maior que a de 1 bilhão de sóis. Você pode encontrar esses buracos negros gigantes no centro da maioria das galáxias. Como todo o resto, eles terão o mesmo fim. Mas quando chegar o momento, não desaparecerão suavemente na escuridão. Os buracos negros desaparecerão em enormes explosões de fogos de artifício, iluminando o universo nos últimos momentos de sua existência. Será o fim de toda a era. Os buracos negros geralmente sobrevivem devorando as estrelas e o gás que chegam perto o suficiente deles. Sua gula é a principal característica que os denuncia. Na maioria dos casos, há um disco de acreção ao redor de um buraco negro. Esse disco é feito de todos aqueles materiais em partículas que ele despedaçou e está puxando para dentro, semelhante a quando a água escorre por um ralo. À medida que os materiais e partículas se aproximam, eles começam a se mover cada vez mais rápido. Isso gera calor, o que faz o disco de acreção brilhar, revelando o buraco negro. Sim, os buracos negros não são tão bons em esconde-esconde. Tudo que cruza o horizonte de eventos de um buraco negro, que também é chamado de ponto de não retorno, é perdido para sempre. Mas Stephen Hawking tinha uma teoria de que seria possível escapar de um buraco negro. Existem partículas se movendo mesmo no vácuo. Digamos que uma partícula tem energia positiva e outra negativa. Se ambas se aproximarem de um buraco negro, há uma chance de que uma caia nele enquanto a outra escape. Isso significa que o buraco irradiou a partícula para longe. E essa partícula levou parte da massa do buraco negro consigo. E é por isso que o buraco pode começar a encolher. À medida que começa a evaporar, perde sua massa e lentamente se torna menor. Mais e mais partículas começam a sair, até que toda a energia que ficou para trás escape de uma vez só. No último décimo de segundo, haverá um flash gigante de energia e luz em uma região muito pequena do espaço. E então, tudo se foi. O sistema solar está repleto de objetos misteriosos que vêm de todos os lugares. Em outubro de 2017, pesquisadores no Havaí avistaram um objeto misterioso que apelidaram de Oumuamua. Isso significa um visitante de uma terra distante em havaiano. Ou é uma vaca realmente grande. Ele seguiu uma órbita de escape, literalmente escapou da atração gravitacional de seu planeta, como se jogasse uma bola no espaço para nunca mais voltar. Isso significa que essa coisa estranha veio de algum lugar fora do nosso sistema solar. Havia muitas teorias sobre o que era, desde um simples asteroide até uma espaçonave extraterrestre. Os cientistas até pensaram que se tratava de um pedaço de gelo de nitrogênio de um planeta parecido com Plutão. Seu formato estranho só aumentava o mistério. As grandes mudanças nas curvas de luz mostram que esse objeto poderia ser alongado como um tubo, ou mais plano como uma panqueca. Oumuamua não se comportava exatamente como um cometa ou um asteroide.
Os cometas são gelados e formam caudas brilhantes quando passam perto do Sol, enquanto os asteroides são basicamente apenas rochas e não formam caudas. O Oumuamua não tem cauda e não libera gás, como eu, mas também não é uma rocha comum. Sua superfície é muito brilhante, quase como um metal polido. Quando passou pelo Sol, ele acelerou, como se tivesse um foguete. E não foi a gravidade do Sol que deu a Oumuamua esse impulso repentino. Os cientistas não têm certeza do que causou isso. Então, o que era aquela coisa? Após anos de estudo, os cientistas agora acham que o Oumuamua é provavelmente um cometa com hidrogênio congelado em sua superfície. Esse hidrogênio reagiu com a luz solar, acelerando o cometa e mudando sua trajetória. O Oumuamua provavelmente obteve todo esse hidrogênio por ter sido exposto a toneladas de raios cósmicos por um longo período. Ele também adquiriu uma bela coloração vermelha por causa deles. Oumuamua era um visitante de um sistema solar jovem e caótico, onde colisões e migrações acontecem o tempo todo. Esses sistemas geralmente lançam muitos objetos pequenos ao redor. Ele pode ter sido empurrado por um planeta como Júpiter, cuja gravidade é tão insanamente forte que pode arremessar coisas enormes para o espaço sideral. A mesma coisa acontece com frequência com os cometas aqui. Oumuamua já deixou nosso sistema solar, embora objetos semelhantes nos visitem algumas vezes, cerca de uma vez por ano. Para saber mais sobre esses hóspedes misteriosos, os astrônomos planejam enviar uma sonda para perseguir Oumuamua. Usaremos as órbitas da Terra e de Júpiter para lançá-la com velocidade suficiente para alcançar o cometa. Mas alguns dos visitantes inesperados ficaram um pouco mais. Em outubro de 2019, o telescópio espacial Hubble da NASA tirou uma foto de um cometa azulado arrastando poeira e gás. Na época, ele já estava no Sistema Solar, a cerca de 418.429.440 quilômetros de distância da Terra, em algum lugar entre Marte e Júpiter. Vimos a poeira brilhante ao redor dele, mas ainda não pudemos ver seu núcleo, pois ele é muito pequeno. Bem, pequeno é relativo aqui. Esse objeto tem cerca de 975 metros de diâmetro, o que equivale ao comprimento de 9 campos de futebol. Em 22 de março, imagens do Hubble mostraram que um pequeno fragmento do cometa se separou do núcleo. Isso significa que o cometa é muito ativo, ao contrário do Oumuamua. Ao observá-lo melhor, descobrimos que o núcleo é uma mistura solta de partículas de gelo e poeira. Sua superfície também é muito semelhante às outras, com áreas ásperas e coberturas lisas de detritos gelados e empoeirados. O cometa foi descoberto por um astrônomo amador, Gennady Borisov, por isso recebeu o nome de Cometa 2I Borisov. Parabéns! Os cientistas confirmaram rapidamente que ele veio de fora do nosso sistema solar. E essa coisa com certeza era um turista entusiasmado. Viajou a uma velocidade vertiginosa de cerca de 177.028 km por hora. Isso é rápido o suficiente para circundar a Terra 4 vezes em apenas uma hora. Essa visita foi fascinante por vários motivos. A maioria dos cometas em nosso sistema solar vem do cinturão de Kuiper ou da nuvem de Oort. O cinturão de Kuiper é uma região do espaço além da órbita de Netuno. É como um grande e distante anel ao redor do Sol, repleto de muitos objetos pequenos e gelados. Todos eles são pedaços antigos remanescentes da época em que nosso sistema solar ainda era muito jovem. A nuvem de Oort é muito mais distante. É como uma bolha gigante ao redor do sistema solar, também repleta de objetos gelados muito antigos. A maioria dos cometas de longo período vem de lá. Mas de onde veio o cometa 2I Borisov? Ainda não sabemos ao certo. Os cientistas dizem que ele provavelmente se formou em outro sistema estelar, que pode ser mais novo ou mais velho que o nosso sistema solar. Seria estranho se houvesse uma terceira opção, NASA. De qualquer forma, ele pode ter sido expulso de seu sistema natal, assim como o Oumuamua. Embora o cometa 2I Borisov seja pequeno demais para manter sua própria atmosfera, ele desenvolveu um coma quando se aproximou do Sol. Coma é um nome engraçado para aquela bela nuvem brilhante de gás e poeira que circunda o núcleo do cometa. Ela se forma quando o calor do Sol faz com que o gelo do cometa se vaporize, liberando poeira e gás no espaço. Essa era mais amigável que a Oumuamua e nos deu mais tempo para estudá-la. Como resultado, aprendemos mais sobre suas características únicas e interessantes. Por exemplo, ela nunca interagiu com outra estrela. Mas, infelizmente, Borisov também teve que partir. Agora ele está em um caminho que o levará de volta ao espaço interestelar. No entanto, há muitos outros visitantes por vir, e você já deve ter ouvido falar desse. O Grande Cometa de 1996. Era assim que chamávamos o cometa Hyakutake.
Ele também recebeu o nome do astrônomo que o descobriu, Yuji Yakutake. Em uma bela coincidência, ele foi descoberto na véspera do Ano Novo. Em 25 de março de 1996, essa coisa passou incrivelmente perto da Terra, a apenas 0,1 unidade astronômica de distância, um pouco mais longe do que a Lua. Ela passou sobre o Polo Norte. Esse foi um dos encontros de cometas mais próximos em 200 anos. Ele era visível em todo o mundo e parecia muito brilhante e bonito no Sol, estendendo-se amplamente. E não permaneceu por apenas uma noite, ficou cada vez mais visível durante março, tornando-se um dos objetos mais brilhantes no céu noturno no final do mês. O cometa só desapareceu completamente no final de maio. Trata-se de um cometa de longo período, o que significa que ele leva centenas de anos para orbitar o Sol. A última vez que o visitou foi há cerca de 17 mil anos, e agora seu período orbital aumentou para 70 mil anos. Mas não fique chateado, há outros cometas que iluminarão nossos dias e noites. Além disso, alguns objetos espaciais preferem ficar por aqui por mais tempo. Há um asteroide com um nome multissilábico cujo esforço para pronunciar está acima do que me pagam para trabalhar aqui. Esse nome em havaiano significa o Travesso de Júpiter. Felizmente os cientistas tiveram piedade de nós e o apelidaram de BZ. Ei, acho que posso agradecer por isso em nome de todos os outros narradores. Obrigado. É um asteroide pequeno com apenas 2,9 km de diâmetro. Pelo nome, você pode imaginar que ele compartilha uma órbita com Júpiter. Mas há um detalhe interessante. O asteroide se move na direção oposta, o que é conhecido como órbita retrógrada. O asteroide incomum foi descoberto em novembro de 2014. Ele orbita o Sol por cerca de 11 anos e 8 meses, às vezes passando por dentro e por fora da órbita de Júpiter. Ele tem sido assim há pelo menos 1 milhão de anos, e permanecerá assim por mais 1 milhão. Mas por que ele se move de forma tão incomum? O BZ pode, na verdade, ser um imigrante interestelar. Talvez ele tenha passado pelo nosso sistema solar há cerca de 4 ou 5 bilhões de anos, na época em que o Sol estava se formando. Em seguida foi capturado pela gravidade, mas salvou sua órbita oposta. Ou talvez tenha vindo da nuvem de Oort. Então ele poderia obter sua órbita estranha do misterioso planeta 9, um planeta hipotético que se acredita existir em nosso sistema solar muito além de Netuno. De qualquer forma, esse asteroide nos dá mais informações sobre a história do sistema solar e como os materiais orgânicos podem chegar até nós vindos do espaço sideral. Em um dado momento, há milhares de objetos em nosso sistema solar que vêm do espaço sideral. Eles permanecem aqui por diferentes períodos de tempo, mas às vezes temos sorte, e eles acabam nos ensinando muito sobre o espaço interestelar. Imagine-se sentado em casa, tomando o café e assistindo a um novo episódio de sua série favorita. E de repente, BUM! Crash! O que aconteceu? Nada terrível, apenas um meteorito que acaba de cair em sua cozinha depois de quebrar o telhado. Você pode pensar que essa história é totalmente inventada, mas foi o que realmente aconteceu em Nova Jersey durante a chuva de meteoros Era Aquarid, que fica ativa de 19 de abril a 28 de maio, com pico em 5 e 6 de maio. A rocha espacial em si tinha o tamanho de um sanduíche. Também era escura como breu e pesava quase 2 quilos. Ela atravessou o telhado e atingiu o piso de madeira, danificando-o. Quando os habitantes da casa encontraram a rocha e a tocaram, ela ainda estava quente. Felizmente não era radioativa e não havia ninguém em casa no momento em que essa intrusa chegou. Mas o mais chocante sobre esse meteorito, os astrônomos acreditam que ele pode ter vindo de uma bola de neve cósmica viajando para muito, muito longe da Terra. Para explicar isso, terei que lhe contar um pouco mais sobre a Era Aquarid. Essa chuva de meteoros é famosa por seus meteoros rápidos, que deixam longos rastros brilhantes. Ela é produzida pelo cometa Halley, que completa sua órbita ao redor do Sol a cada 76 anos. O cometa não visita a Terra desde 1986 e não voltará até 2061. No momento, ele está em algum lugar próximo à constelação de Hydra, que fica a mais de 100 anos-luz de distância do nosso planeta. Todos os anos, a Terra precisa passar por rastros de detritos deixados pelo cometa. Eles colidem com nossa atmosfera, se desintegram e criam belas faixas coloridas no céu noturno. E isso acontece toda vez que o Halley retorna ao sistema solar interno. Seu núcleo lança uma camada de gelo e rocha no espaço, e parte dela chega ao nosso planeta. As autoridades da região central de Nova Jersey acreditam que o meteorito que entrou sorrateiramente na casa teve origem nessa chuva de meteoros. Mas acho que você pode estar refletindo sobre outra questão que confunde muitas pessoas.
Qual é a diferença entre todos esses corpos espaciais? Há tantos deles voando por aí: meteoros, meteoritos, asteroides, cometas... Ok, vamos descobrir isso juntos. Um asteroide é um corpo rochoso que orbita o Sol. Geralmente não é muito grande e é bastante inativo. Os cometas são diferentes, eles são cobertos de gelo, que normalmente evapora com a luz do Sol, formando um coma, que é como é chamada a atmosfera de um cometa. Esse coma é composto de poeira e gás. Um cometa também tem uma cauda, que é feita de poeira e/ou gás. Um meteoroide é uma pequena parte de um cometa ou asteroide que orbita o Sol. Se esse meteoroide conseguir entrar sorrateiramente na atmosfera da Terra e se vaporizar lá, ele é um meteoro. Geralmente é chamado de estrela cadente. E, finalmente, se um meteoroide conseguir sobreviver à passagem pela atmosfera do nosso planeta e aterrissar na superfície da Terra, ele se tornará um meteorito. Se você acha que esses visitantes do espaço são uma ocorrência rara, isso não é exatamente verdade. Todos os dias, nosso planeta é atingido por mais de 100 toneladas de partículas do tamanho de areia. Cerca de uma vez por ano, um asteroide grande do tamanho de um carro entra na atmosfera da Terra, transforma-se em uma impressionante bola de fogo e queima, felizmente antes de atingir a superfície do planeta. E a cada 2.000 anos aproximadamente, um meteoroide do tamanho de um campo de futebol atinge a Terra, causando muitos danos. E agora imagine o seguinte: um asteroide enorme, realmente gigantesco, está se aproximando do nosso planeta. Não há ninguém na Terra para prever sua aparição. Tampouco há alguém para impedi-lo. É por isso que logo o asteroide se choca com a superfície da Terra. A força da colisão é tão poderosa que o visitante espacial não para até atravessar a crosta a uma profundidade de vários quilômetros. O impacto deixa uma cratera de mais de 160 quilômetros de diâmetro. Milhares de quilômetros cúbicos de rocha sólida se transformam instantaneamente em vapor. A colisão desencadeia uma série de desastres naturais que apagam 75% da vida na Terra. As criaturas que estavam próximas o suficiente para ver a queda não sobrevivem por mais do que alguns segundos. Ainda mais perto da cratera de impacto, o solo é coberto por milhares de metros de cinzas quentes, cascalho e entulho. Vários segundos depois, tudo em um raio de muitos quilômetros entra em chamas. O que não pegar fogo nos próximos minutos após a colisão enfrentará um destino diferente e ainda mais aterrorizante. O asteroide causa um tsunami monstruoso, o maior de todos os tempos. Um estudo recente afirma que o tsunami foi milhares de vezes mais poderoso do que qualquer outra onda que as pessoas já viram. O tsunami foi tão devastador que erodiu sedimentos do fundo do mar a meio mundo de distância. A equipe de cientistas até remodelou os eventos dos primeiros 10 minutos após o impacto. E o modelo mostrou que o asteroide produziu ondas até 30.000 vezes maiores do que um dos maiores tsunamis já registrados, o que ocorreu no Oceano Índico em 2004. Você provavelmente já deve ter adivinhado que estou falando de um evento da vida real, ou seja, a colisão de asteroides que eliminou os dinossauros da face da Terra. O asteroide Chicxulub, como o conhecemos agora, acredita-se que tenha vindo dos confins do Sistema Solar. Esse corpo espacial tinha pelo menos 10 quilômetros de diâmetro. Ele se chocou contra as águas rasas do mar perto da península de Yucatán. O impacto foi tão grande que deixou sua assinatura na face do planeta. Em 2021, os pesquisadores descobriram que a colisão havia esculpido mega-ripas na crosta terrestre na região da atual Louisiana Central. Mas esses eventos devastadores, quando um objeto tão grande ameaça os habitantes da Terra, acontecem muito raramente, uma vez a cada poucos milhões de anos. As rochas espaciais menores que 24 metros geralmente são incineradas na atmosfera do nosso planeta, causando pouco ou nenhum dano. Se um meteoroide rochoso com mais de 24 metros, mas com menos de 800 metros de diâmetro atingisse a Terra, causaria danos locais na área de impacto. Quanto a uma rocha espacial com diâmetro maior que 800 metros, provavelmente teria efeitos mundiais. E esses corpos espaciais não são nem mesmo os maiores. Para efeito de comparação, os asteroides que povoam o cinturão principal de asteroides entre Marte e Júpiter podem ter até 933 quilômetros de diâmetro. Mas você pode respirar fundo. Eles estão muito distantes e não representam nenhuma ameaça ao nosso planeta. Nossos cientistas estão sempre aprendendo mais e mais sobre asteroides e cometas perigosos. Eles até criaram um escritório de coordenação de defesa planetária, também conhecido como PDCO, garantindo que objetos potencialmente perigosos sejam detectados o mais cedo possível.
Um objeto é considerado potencialmente perigoso se houver previsão de que sua órbita o levará a menos de 8 milhões de quilômetros da Terra. Ele também deve ser grande o suficiente para atingir a superfície do nosso planeta, mais de 30 metros de diâmetro. Curiosamente, o impacto de um meteorito não é a pior coisa com a qual você precisa se preocupar. Alguns cientistas alertam que o mais perigoso é a onda de choque produzida pela quebra de um meteoro na atmosfera. Por exemplo, um meteoro que originalmente era um asteroide do tamanho de um prédio de 6 andares entrou na atmosfera do nosso planeta em fevereiro de 2013 e se desintegrou a 24 quilômetros acima do solo. Isso gerou uma onda de choque que foi equivalente a uma enorme explosão. Um visitante espacial ainda maior foi chamado de meteorito de Tunguska. Ele também era 10 vezes mais enérgico, se partindo em pedaços sobre o rio Tunguska em junho de 1908, achatando 500 mil acres de floresta. Se o meteorito não fosse tão grande, esse evento não teria sido detectado devido ao local remoto onde tudo aconteceu. Portanto, é bom que 90 a 95% dos meteoros não sobrevivam à queda na atmosfera do nosso planeta. Somente aqueles que são feitos de materiais mais fortes conseguem chegar até aqui. No entanto, acredita-se que a maioria dos meteoritos seja proveniente de cometas, que são muito mais frágeis do que os asteroides. Também devemos considerar a velocidade de um meteoro. Se um deles estiver se aproximando da Terra em uma velocidade mais lenta, é provável que sobreviva à colisão com a atmosfera do nosso planeta. Isso significa que o meteoro não queimará completamente e alguns de seus restos chegarão ao solo. Imagine uma tempestade gigante e imensamente poderosa girando sobre sua cabeça. Você ficaria apavorado se pudesse vê-la, mas ela é invisível a olho nu. Não se trata de um furacão comum. Esse fenômeno intenso acontece no espaço. Os furacões espaciais são tempestades gigantescas que se formam não em nossos oceanos, mas na ionosfera. Essa é uma parte da atmosfera superior da Terra carregada com a energia do Sol. As tempestades espaciais são muito parecidas com os furacões tradicionais, exceto pelo fato de serem compostas de plasma, gases supercarregados e, em vez de chover água, chovem elétrons. Esses monstros enormes e rotativos aparecem sobre as regiões polares da Terra. Pense em um deles como um funil gigante ou um redemoinho de energia em espiral sobre essas áreas. Ele só é visível de grandes altitudes ou por meio de satélites. Os furacões espaciais também produzem auroras semelhantes a ciclones. Esses espetáculos de luzes coloridas são semelhantes às boas e velhas auroras, mas há uma grande diferença. As espaciais geralmente giram perto do Polo Norte por várias horas, chovendo partículas carregadas na atmosfera superior. Os terrestres nascem da água quente do oceano e de áreas de baixa pressão, sendo alimentados pela rotação da Terra e pela energia térmica do oceano. Os espaciais, por outro lado, são criados por um processo totalmente diferente. São influenciados por campos magnéticos e não pela água daqui. Quando o vento solar, um fluxo constante de partículas carregadas provenientes do Sol, entra em contato com o campo magnético da Terra da maneira correta, cria uma espécie de vórtice giratório de energia no alto da ionosfera. Então começa a girar, da mesma forma que um furacão comum na atmosfera. Agora vamos voltar ao ano de 2014. Essa foi a primeira vez que os pesquisadores detectaram uma enorme tempestade espacial sobre o Ártico usando dados de satélite. Esse furacão era enorme, mas na época não se sabia exatamente o que era. Apenas que sua base se estendia por mais de 1.000 quilômetros de diâmetro e tinha vários braços em espiral que se pareciam com os de um tradicional. A tempestade também tinha um olho calmo no centro. Lá, o plasma estava parado em comparação com as regiões externas de rotação rápida. Algumas partes dela giravam a até 7.560 km por hora, uma velocidade incrível se comparada aos furacões da Terra. A equipe observou o fenômeno por 8 horas. Depois, ele se desfez gradualmente. Os cientistas conseguiram classificá-lo como um furacão espacial somente em 2021, usando observações que haviam sido feitas vários anos antes. Esse fenômeno tem várias características distintas. Primeiro, auroras em forma de ciclone, enormes e brilhantes que podem durar horas. Depois, há o olho da tempestade, um centro calmo e estável. Ele também cria um campo magnético circular com fortes distúrbios ao seu redor. Além disso, os cientistas mencionam chuvas de elétrons na ionosfera. Elas são a causa das auroras brilhantes e coloridas logo abaixo da tempestade. Mas como se formam os furacões espaciais?
Para entender esse processo, precisamos primeiro falar sobre as auroras regulares, como a boreal. O Sol emite um fluxo de partículas carregadas, também conhecido como vento solar, sem parar. E às vezes, esse vento traz enormes explosões de energia em direção à Terra. Felizmente, nosso planeta tem um campo magnético que age como um escudo protegendo-nos da maior parte dessa radiação solar de alta energia. Mas quando os ventos solares são muito fortes, podem entrar na atmosfera superior, especialmente perto dos polos. Quando essas partículas do Sol atingem o campo magnético da Terra, liberam energia que ilumina o céu na forma de auroras. Em uma típica, os elétrons do vento solar excitam as moléculas de nitrogênio e oxigênio na atmosfera, que então emitem luz, levando a espetáculos coloridos no céu. Os furacões espaciais são semelhantes, mas ocorrem em latitudes mais altas, acima da região onde as auroras geralmente aparecem. Eles criam um efeito de redemoinho semelhante a um ciclone, que tem uma aparência bem diferente. Os cientistas ainda estão estudando as condições exatas necessárias para a ocorrência de um furacão espacial, mas eles já sabem que, surpreendentemente, essas tempestades ocorrem durante um clima espacial muito calmo. Isso é o oposto das tempestades geomagnéticas tradicionais, que precisam de intensa atividade solar. Os furacões espaciais precisam do equilíbrio certo entre vento solar fraco e campos magnéticos voltados para o norte. E embora essas condições sejam incomuns, não são impossíveis. Daí, essas tempestades únicas e rodopiantes acima dos polos. Quando os cientistas observaram um furacão espacial sobre o Polo Norte, notaram algumas semelhanças chocantes com os terrestres. Assim como um típico, um espacial tem uma área central onde o plasma está calmo. Mais curioso ainda é o fato de que o plasma nos espaciais gira no sentido anti-horário, como os que assolam o hemisfério norte. O espacial também tem vários braços espirais, exatamente como os que podem ser vistos nas imagens de satélite dos terrestres. Além disso, ele não precisa dos fortes ventos solares que normalmente criam distúrbios em nossa atmosfera. Não, esse carinha se forma em períodos de calmaria, da mesma forma que um terrestre só pode se originar se os ventos na atmosfera não forem muito perturbadores. Agora, os espaciais podem estar muito acima de nós, mas ainda assim afetar nossa vida cotidiana, especialmente em áreas relacionadas a comunicações por satélite e navegação espacial. Essas chuvas de elétrons causadas pela tempestade interferem nos sinais de rádio que viajam pela atmosfera superior. Isso pode interromper os sistemas de GPS, as comunicações por rádio e os sistemas de radar. O que é ainda pior, essa interferência pode afetar a órbita de detritos espaciais ou lixo espacial, que já é um problema para espaçonaves e satélites na órbita baixa da Terra. A chuva de elétrons da tempestade aquece levemente a atmosfera, o que leva a um arrasto extra nos satélites e pode alterar suas órbitas. Ao mesmo tempo, os efeitos que os furacões espaciais têm na Terra não são tão diretos e desastrosos quanto os daqui de baixo. Na verdade, não representam riscos graves à saúde dos astronautas nem danificam os satélites. Mas os pesquisadores afirmam que o estudo dessas tempestades pode ajudar a melhorar as previsões de operações de satélites, especialmente para voos que cruzam regiões polares. É interessante notar que os cientistas não tinham a intenção de encontrar esses fenômenos quando avistaram um. A descoberta foi um acidente total. Isso aconteceu quando Larry Lyons, físico espacial da UCLA, e sua equipe estavam analisando dados de satélite para outro estudo. Nessa coleta, eles notaram fluxos de plasma excepcionalmente fortes na calota polar, a região nos polos da Terra onde as auroras normalmente não aparecem. Quando olharam mais de perto, viram que esse plasma não estava apenas fluindo, ele estava girando, criando um padrão circular com um ponto auroral brilhante no meio. Então ficaram intrigados e analisaram mais de 300 eventos diferentes de furacões espaciais que ocorreram em um período de 11 anos. Essas tempestades apareciam com mais frequência à tarde, durante os meses de verão. Isso fez com que os cientistas acreditassem que poderia haver certas épocas e condições que poderiam estimular sua formação. Felizmente, com novas ferramentas e técnicas de pesquisa, conseguiram identificar os espaciais com maior precisão. E, recentemente, também detectaram tempestades paralelas acontecendo perto do Polo Sul. O mais empolgante dessa pesquisa é que ela pode nos ajudar a entender melhor a vizinhança espacial da Terra e a maneira como a energia solar a afeta.
Cientistas como Lyons acreditam que os furacões espaciais podem não ser um fenômeno novo e estar ocorrendo há muito tempo, mas ninguém os notou. Os físicos de plasma espacial apontam que eles se assemelham a um fenômeno que as pessoas observaram anteriormente, chamado de auroras diurnas de alta latitude. Ao mesmo tempo, essas tempestades são muito mais brilhantes e têm fluxos circulares mais fortes, o que lhes dá esses braços semelhantes a furacões. A compreensão deles poderá ajudar os cientistas a prevê-los. Isso seria útil para planejar missões espaciais e tornar os satélites mais confiáveis. Além disso, ao observar essas tempestades, os pesquisadores esperam criar um quadro mais completo de como as auroras se comportam em latitudes mais altas. E mesmo que os furacões espaciais pareçam mera curiosidade científica, podem nos dar pistas importantes sobre como o campo magnético e a atmosfera da Terra interagem com o vento solar. E quem sabe, essa compreensão pode até nos ajudar a identificar tempestades semelhantes em outros planetas com campos magnéticos. Isso poderia oferecer pistas sobre tempestades magnéticas fora da Terra.